Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Bom, começando nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 8 de abril de 2024, nós vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. Começando agora pela capa do jornal O Globo. Zero de suspense. No Japão, Max Verstappen vence mais uma dobradinha da Red Bull. Multa diária de R$100 mil. Musk faz ameaças e Moraes o inclui em inquérito de milícias digitais. Dono do X afirmou que iria liberar perfis bloqueados por determinação judicial. Após Elon Musk, dono do X, ex-Twitter, ter usado a rede social para atacar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e ameaçar liberar perfis bloqueados por determinação judicial, o magistrado abriu uma investigação contra o empresário dentro do inquérito que apura a existência de milícias digitais. Moraes fixou ainda multa diária de R$100 mil por perfil, caso o X desbloqueie contas suspensas pela Justiça. Relator de inquéritos que apuram fake news, ataques às urnas eletrônicas e ao sistema democrático, Moraes proferiu decisões que ordenaram a suspensão de perfis de investigados por esses crimes. Um adeus com muitas histórias. Fãs e amigos se despediram no velório e sepultamento de Ziraldo, ontem no Rio, que vai ganhar a estátua do cartunista. Entre as homenagens, o chargista Chico Caruso contou que o amigo foi um grande amor e o jornalista Zuenir Ventura disse que Ziraldo pode ser o único artista brasileiro de sua geração a continuar sendo lindo no ano 3000. Bolsa Família terá crédito para empreendedor. O governo vai incluir em programa de financiamento para pequenos negócios a ser lançado nas próximas semanas a possibilidade de beneficiários do Bolsa Família obterem empréstimos facilitados desde que se formalizem como microempreendedores individuais. O crédito terá apoio do Sebrae. Cresce o número de médicos, mas de forma desigual pelo país. O Brasil já tem 2,8 médicos por 1.000 habitantes, um salto em relação a 2016. Quando eram 2,03. Mas há áreas no país com pouca assistência. No norte, a taxa é de apenas 1,73 e no nordeste, de 2,22. Eclipse total do Sol mobiliza atenções nos Estados Unidos. Mais de 44 milhões de pessoas poderão acompanhar a Lua encobrir totalmente o Sol hoje, fenômeno raro que, desta vez, vai percorrer 6.000 quilômetros de uma faixa de terra habitada na América do Norte. Israel sai do sul de Gaza para preparar nova invasão. Israel negou que a decisão de retirar forças terrestres do sul de Gaza foi devido à pressão dos Estados Unidos e disse que as tropas serão preparadas para as novas missões, inclusive em Rafah, onde estão hoje 1,4 milhão de palestinos. 6 meses após o início da guerra, repatriados no Brasil reclamam de falta de apoio do governo brasileiro. Nas alturas da Providência, mais uma vez. Inaugurado há 10 anos e parado desde 2016, Teleférico da Providência, no centro do Rio, volta a funcionar após investimento público de R$ 42 milhões. Atenção a crianças com autismo na escola terá novas regras. Parecer que ainda depende do aval do Ministério da Educação, prevê acompanhante nas escolas, mas alguns especialistas veem risco de maior isolamento do aluno. Federação de Partidos do Centrão empaca. Disputas locais e a campanha pela sucessão na presidência da Câmara travaram as discussões para a criação de uma superfederação entre PP, Republicanos e União Brasil. Agora, Celi, quais são os destaques da capa do Estadão? O Estadão de hoje, na sua edição de hoje, traz como destaque a imagem de destaque é o final do Campeonato Paulistão aqui, o Palmeiras erguendo a taça. Palmeiras reage, bate o Santos e é tricampeão estadual. O Palmeiras repetiu ontem no Allianz o feito dos 2 anos anteriores. Depois de perder o primeiro jogo fora de casa, reagiu no segundo embate e levou o Campeonato Paulista. A partida foi decidida com gols de Rafael Veiga e Aníbal Moreno. Com o resultado, Abel Ferreira iguala recorde histórico. Tá então a foto dos vencedores.
Capitão Gustavo Gomes ergue a taça durante a comemoração. Time não era tricampeão consecutivo do estadual desde os anos de 1930. O clube vai ganhar 5 milhões de reais pelo título e ainda terá bônus de patrocinador. O valor é considerado baixo em comparação com outros torneios, como a Copa do Brasil, que paga 90 milhões de reais. A manchete de capa do jornal O Estado de São Paulo é sobre economia verde. Brasil pode liderar a transição energética, mas está atrasado. O Brasil tem à frente a chance única de liderar a transição energética no mundo, passando das tecnologias baseadas em combustíveis fósseis para as renováveis. A necessidade urgente de o planeta reduzir as emissões de carbono dá ao país a oportunidade de criar empregos e turbinar o produto interno bruto, informam Luciana e Beatriz Bula. Para isso, no entanto, é preciso avançar para emissões negativas, o que significa retirar mais gases da atmosfera do que a quantidade emitida. Neste cenário, os investimentos em energia limpa podem criar até 6,4 milhões de empregos e aumentar o PIB em 100 bilhões de dólares. Privilegiado por ter fontes abundantes de energia renovável, o Brasil precisa correr. Apesar de terem aumentado os investimentos e as políticas públicas nesta área estão atrasados. O Estadão lança a série Era do Clima. A equipe de reportagem viajou pelo país para mostrar em uma série de reportagens especiais as iniciativas que prometem colocar o Brasil na dianteira da nova economia mundial. Outro destaque do Estadão desta segunda-feira. Embate. Elon Musk pede renúncia de Alexandre Moraes e vira alvo de inquérito. Dono do X, ex-Twitter, diz que ministro do STF censura a rede social. Moraes incluiu o bilionário no inquérito das milícias digitais. Saúde. Mulheres devem ser maioria entre médicos no país já a partir deste ano. Elas representam mais de 49% dos profissionais em atuação no Brasil. Na cidade de São Paulo, já são maioria. Na área da cultura, a arte de criar suspense sem ser macabro. Escritor Rafael Montes junta violência e reflexões sociais e faz sucesso com Uma Família Feliz, que já virou filme. Na coluna Notas e Informações, temos impotência regional medíocre. Luiz Carlos Trabuco escreve sobre segurança, o ponto cego da economia. De olho em 2026, efeito Michele Bolsonaro, faz disparar a filiação de mulheres ao Partido Liberal. 6 meses de guerra. Após pressão, Israel retira tropas do sul de Gaza. E em contas públicas, dividendos da Petrobras ajudarão a tapar buraco de municípios. Se aprovado, pagamento dá ao governo possibilidade de abrir espaço para até 15,7 bilhões de reais em despesas extras. Lorena. Agora, indo para a capa da Folha de São Paulo, Moraes inclui Musk como investigado em inquérito. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a inclusão de Elon Musk como investigado no inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas.
O empresário publicou na sua rede social que está levantando restrições impostas por decisão judicial e que Moraes deveria renunciar ou sofrer impeachment. A BIM identifica espião da Rússia em embaixada. Integrante do corpo diplomático russo, atuava em Brasília e deixou o país após descoberta. Moscou não comenta. A ABIN descobriu um espião da Rússia que se passava por integrante do corpo diplomático da embaixada de seu país em Brasília. Presídios federais pouco mudaram após fuga. Depois de mais de 50 dias da fuga do presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o governo ainda não tem um relatório completo da situação das prisões federais e apenas parte das melhorias prometidas pelo ministro Ricardo Lewandowski foi implantada. O lado de inspeção dos locais ainda não foi concluído. A construção de muralhas no entorno das penitenciárias só foi iniciada na de Porto Velho, em Roraima. Desigualdade faz país ter padrão de Cuba e Suécia no saneamento. Os sistemas de esgoto no Brasil comportam modelos comparáveis a países tão diferentes quanto Cuba e Suécia, mostra cruzamento de dados do Censo e da ONU, feito pela Folha. Apenas 39,4% dos moradores de Rondônia contam com um serviço de esgoto considerado adequado, índice comparável a Cuba e Djibouti, país na região do Chifre da África. Já São Paulo, com 94,5% da população com esgoto adequado, tem níveis de ponta de países como Austrália, Bélgica, Chile, Israel, Quirguistão, Lituânia, Portugal e Suécia. Ruanda cresce, mas trauma resiste 30 anos após genocídio. Passadas 3 décadas do genocídio que deixou 800 mil mortos, Ruanda cresce economicamente, tem igualdade de gênero na política e atinge bons patamares de segurança comparado aos países vizinhos. Mas os traumas do massacre ainda permanecem latentes. Doação e seguro podem reduzir tributo na herança. Com a possibilidade de alto na tributação da herança, existem alternativas que podem ajudar a manter a renda da família durante o inventário, como seguro de vida e pequenas doações anuais. Especialistas, no entanto, alertam para o uso abusivo desses recursos. Mais extensos do mundo, mangues amazônicos são ameaçados pelas mudanças climáticas. Rogério Matos Souza cata caranguejos nos manguezais de Ajaruteua, na região de Bragança, no Pará. Pesca predatória pode prejudicar ecossistema rico e bem preservado. Oceli, quais são os destaques do Valor Econômico? O Valor Econômico de hoje traz na sua página principal, Lorena e telespectadores, resultados do 4º trimestre trazem otimismo para 2024. Também traz o adeus a Ziraldo, criador do Menino Maluquinho e do Pasquim, morre aos 91 anos e é enterrado no Rio de Janeiro. Defasagem nos preços da gasolina já está em 17%. Gasto do governo com BCP se aproxima de 1% do PIB. Alexandre de Moraes determina inquérito para apurar conduta de Musk. China lidera a venda de carros ao Brasil. Essas são as manchetes principais de capa do jornal Valor Econômico. Lorena. Agora, no Correio Brasiliense, começa com os desfechos dos campeonatos estaduais. Ao bater o Nova Iguaçu por 1-0, o Flamengo conquistou o 38º Campeonato Carioca. Primeiro título de verdade da era Tite, é o 7º de forma invicta do clube no torneio. Em São Paulo, Palmeiras reforçou o status de time da virada e desbancou o Santos por 2-0, faturando o tri após 90 anos. Comemoração foi a última com o brasiliense Hendrick. A emoção também esteve no roteiro do Mineiro, com o triunfo do Atlético Mineiro sobre o Cruzeiro por 3-1. Moraes inclui dono de rede social em inquérito do STF. O ministro do STF incluiu o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, no inquérito que apura a atuação de milícias digitais no Brasil. Julgamento de Moro pode ter desfecho hoje.
Desembargadores do TRE Paraná retomam nesta segunda-feira o julgamento da pré-campanha do senador Sérgio Moro. Em caso de cassação, lista de possíveis candidatos à vaga vai do PT ao Centrão. Empreendedorismo que turbina o mercado. Loja de artigos esportivos Geraldo César de Araújo Júnior, em Taguatinga, recebe clientes de todas as regiões e está entre as mais de 350 mil micro e pequenas empresas do Distrito Federal. Elas são responsáveis por gerar mais de 300 mil postos de trabalho e criam mais empregos do que as grandes. Fé na CNH. Acessórios religiosos autorizados. O Conselho Nacional de Trânsito alterou resolução que proibia o uso de itens de vestuário religioso em fotos da habilitação. Agora pode, desde que não cubra o rosto. Cerveja. Com DNA brasiliense e selo de pesquisa. Charles Viana e o filho Breno produzem a Serra do Bir, com ingredientes locais. Harmonia contemporânea. Mariana Aidá e Mestrinho lançam um disco de forró que traz para o gênero questões geracionais e tem Gilberto Gil como convidado. Agora, Celi, quais são os destaques da capa do jornal O Povo? Jornal Povo, jornal cearense do estado do Ceará, desta segunda-feira, destaca uma eleição que houve ontem, interna, dentro do Partido dos Trabalhadores. Eleição em Fortaleza. Evandro consegue maioria para ser candidato do PT a prefeito de Fortaleza. 4 chapas que apoiam o deputado tiveram 59% dos votos. Ele terá mais da metade dos delegados que votarão no encontro do dia 21 de abril para escolher o pré-candidato a prefeito pelo PT às eleições à Prefeitura Municipal de Fortaleza. É destaque também essa paisagem aqui, essa ponte sobre o Rio Ceará, lá no bairro Barra do Ceará, que diz o seguinte: durante passeio de barco de 80 minutos, é possível ver as belezas do ecossistema do Rio Ceará, como o mangue e o encontro das águas do rio com o mar. Esta outra foto é na praça, em frente ao Colégio Militar de Fortaleza, onde tem uma obra parada do Metrofor. E diz o seguinte: tuneladoras, que aqui no Ceará a gente chama de tatuzões, voltam a operar na linha leste do metrô em junho. É destaque ainda: 50 açudes sangrando. Aporte hídrico do Ceará supera 2023, com 3,9 bilhões de metros cúbicos. Reportagem: veja o prazo para tirar título e outras datas do calendário eleitoral. A entrevista das páginas azuis é com Luiz Drude de Lacerda, o pesquisador que colocou o Ceará nas discussões globais sobre o clima. Na área de economia, é sobre o volume de dívidas em atraso sobe 5,4% em um ano no estado do Ceará. E no caderno Vida e Arte, caderno de cultura, diz que o Centro Cultural do Cariri celebra 2 anos de atividades e amplia conexões com o Ceará adentro. Lorena. Bom, iniciando as páginas internas, vamos começar com as do jornal O Globo, que traz em seu editorial: Brasil tem condição de superar recuo no ensino fundamental. Estados que obtiveram sucesso mostram como é possível recuperar a educação do retrocesso da pandemia. O outro editorial fala sobre tecnologia ajuda no combate à indústria do celular ilegal. 1/4 dos aparelhos vendidos são roubados ou contrabandeados. Iniciativa no Piauí dá exemplo contra os furtos. Na área de política, provocação e reação. Moraes inclui Musk em inquérito no STF após dono do X dizer que descumprirá decisões judiciais. Regulação das redes. Integrantes do governo federal também reagiram ontem.
O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, publicou em suas redes sociais que o Brasil é um país soberano e que não vai permitir que ninguém, independente do dinheiro e do poder que tenha, afronte nossa pátria. Sucessão de Lira e disputas locais travam federação. Negociação oscila do otimismo de Ciro Nogueira, presidente do PP, à cautela de Marcos Pereira, à frente do Republicanos. União Brasil, de Antônio Rueda, mantém interesse no acordo, mas turbulência interna atrapalha. Discutida desde o ano passado, a criação de uma superfederação de partidos do Centrão empacou diante de expectativas diversas de seus líderes. O mais otimista é o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, que já admite fechar um acordo apenas com os Republicanos, colocando as discussões com a União Brasil em segundo plano. A sigla, agora comandada por Antônio Rueda, mantém interesse em um acordo, mas vive uma crise, motivada pelo conturbado processo de sucessão interna. Já o deputado Marcos Pereira, chefe do Republicanos, tem deixado as negociações em banho-maria e defende adiar qualquer decisão para o fim do ano, após a eleição municipal ou até para 2025. Ainda na área de política, Gleisi admite disputar vaga de Moro em caso de cassação. Sessão de hoje, no TRE do Paraná, é a terceira e última reservada para o caso. O julgamento está empatado. Presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann admitiu a possibilidade de disputar a vaga do senador Sérgio Moro, do União Brasil, caso ele seja cassado pela Justiça Eleitoral. Em entrevista à rádio Itatiaia, ela afirmou que o PT terá candidato nesse cenário e que ela quer concorrer. O placar do julgamento está de 1-1. Pela absolvição, o relator Luciano Carrasco Falavinha entendeu que os gastos de campanha de Moro foram compatíveis com o tipo de despesa e não causou desequilíbrio na disputa. Já pela cassação, o desembargador José Rodrigo Sade se manifestou pela perda do mandato do ex-juiz. Para ele, houve abuso de poder econômico, mesmo que o então candidato não tenha tido a intenção. Em crise, PSDB fica sem vereador em 12 capitais. Com o fim da janela partidária, a legenda perdeu todos os seus representantes nas câmaras de 6 cidades, incluindo São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Nas demais, onde já não tinha eleitos, eles não atraíram novos quadros. Autismo nas escolas. Presença de acompanhantes nas salas da CIRRA debate sobre inclusão e desafia o MEC. De 2017 para 2023, o número de matrículas de crianças diagnosticadas com autismo passou de menos de 100 mil para 607.144. O aumento em quase 6 vezes no período deu mais relevância a um debate sobre as políticas destinadas a esse grupo nas escolas, entre correntes que pregam estratégias distintas no apoio aos estudantes. O ponto principal nos dois lados da discussão é a figura do acompanhante para esses alunos nas salas de aula. O plano educacional individualizado é um instrumento para as adaptações razoáveis ao aluno com autismo e ele é construído ou elaborado nos primeiros 30 dias para alunos novos ou no fim do ano para ser aplicado no seguinte pelo professor regente e de atendimento especializado e para isso é precisa a autorização dos pais. Na área de saúde, assistência desigual. Enquanto o Distrito Federal tem 6,3 médicos por 1.000 habitantes, Maranhão tem 1,26. O Brasil nunca teve tantos médicos. Levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina indica que o país chegou à marca de 2,8 médicos por 1.000 habitantes em 2023. Um salto desde 2016, quando esse número era de 2,03, e um abismo desde 1990, quando o índice era de 0,91. Ainda assim, a radiografia do CFM indica que boa parte dos brasileiros seguem muito longe de ter acesso fácil a um profissional de saúde. Na área de economia, programa para pequenos negócios. Empreendedorismo. Beneficiário do Bolsa Família poderá pegar crédito e se formalizar como MEI. O governo Lula incluirá no novo programa de crédito para microempresários a possibilidade de beneficiários do Bolsa Família captarem financiamentos e se formalizarem como microempreendedores individuais.
O pacote de medidas que criará a modalidade de empréstimo facilitado deve ser publicado nas próximas semanas e passa por ajustes entre a Casa Civil e o Ministério da Fazenda. Ainda na área de economia, Lula convoca reunião sobre Petrobras e cancela. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a viajar de São Paulo para Brasília para participar do encontro, que buscava a solução para o desgaste no comando da estatal. O presidente decidiu desmarcar após notícia ser divulgada. O presidente Lula convocou ministros para reunião ontem em Brasília para discutir a crise na Petrobras, classificada por aliados do presidente como insustentável. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio para São Paulo para participar do evento que ocorreria no Palácio da Alvorada. O ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, também participaria. Lula, porém, segundo integrantes do governo, irritou-se com o vazamento da realização da reunião durante a tarde e decidiu cancelar o encontro. Os ministros foram avisados e nem chegaram a se dirigir ao Alvorada. Agora, Celi, o que tem nas páginas internas do Estadão? Na coluna do Estadão de hoje, o assunto principal é: marqueteiro de Lula defende casar propaganda para salvar a imagem do Ministério de Nízia Trindade. O presidente Lula escalou o marqueteiro Sidônio Palmeira para ajudar a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a melhorar a imagem da pasta entre a população. O diagnóstico do Planalto é que a saúde se tornou uma vulnerabilidade para o governo, no mesmo nível da segurança pública diante do surto de dengue e do caos nos hospitais federais. Para interlocutores do presidente, melhorar a popularidade da ministra pode livrá-la da artilharia do grupo do Centrão. Nas páginas de editoriais, o primeiro editorial trata sobre a questão da Venezuela. Impotência regional medíocre. Maduro legaliza a repressão doméstica na Venezuela e a agressão internacional. Mas Lula, que não economiza hipérboles para tratar da Europa ou Oriente Médio, impõe um silêncio ensurdecedor ao Itamaraty. O segundo editorial do Estadão é sobre a próxima pandemia vem aí. A conclusão do Pacto Multilateral de Prevenção da ONU está se provando difícil. O risco é de complacência. Quanto mais deixamos a pandemia para trás, mais fácil é esquecer a que vem pela frente. Nas páginas dos artigos, primeiro é escrito por Lília Nora sobre inovação e não imitação. Diz ela: antes de seguir a União Europeia, o Brasil precisa de uma abordagem brasileira para os mercados digitais. O segundo artigo é do Denis Lerrer. Ele é professor de filosofia da Universidade do Rio Grande do Sul, sobre diplomacia ideologizada. O atual governo, diz ele, de repente torna-se um baluarte do anti-ocidentalismo sob a máscara esquerdista da luta contra o imperialismo norte-americano. Política. Preparada para 2026, Michele Bolsonaro faz filiação feminina disparar no PL, o Partido Liberal. Ex-primeira-dama pode concorrer tanto ao Planalto como ao Senado, desde que a campanha online da sigla começou. Há 6 meses, 29.514 mulheres entraram na legenda. Na política ainda, Musk pede renúncia ou impeachment de Alexandre de Moraes. Bilionário vira alvo de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Diogo também escreve: Elon Musk e a censura no Brasil.
Internacional. Israel se retira do sul de Gaza, mas nega pressão dos Estados Unidos. Exército ataca a região xiita no leste do Líbano. Oliver escreve sobre a farsa eleitoral de Maduro. Trump arrecada mais de 50 milhões de dólares nas eleições americanas. Condenações internacionais isolam Equador. São Paulo. Mulheres são quase 50% dos médicos no Brasil e devem se tornar maioria. Paciente continua livre de câncer um ano após remissão milagrosa. Na coluna Notas e Informações, a boiada assombra. Pauta de retrocessos ambientais avança e fragiliza negócios sustentáveis. Ministra defende que participação indígena na COP30 seja histórica. Esportes. Palmeiras vira de novo e conquista o tricampeonato paulista após 90 anos. O Palmeiras vai ganhar 5 milhões de reais pela conquista e ainda terá bônus dos patrocinadores. Pelé ganha uma estátua no local de seu gol número 1. No caderno de economia, os desafios para o Brasil se tornar protagonista em economia verde. País tem oportunidades em muitas frentes da onda de descarbonização. Luiz Carlos Trabuco escreve sobre segurança, o ponto cego da economia. E por último, do caderno de negócios, dividendo da Petrobras ajudará o governo a tapar buracos. Lorena. A Folha de São Paulo traz em seus editoriais: com mais idosos será preciso fortalecer o SUS. Gastos de brasileiros com saúde crescem, mostra o IBGE, em tendência previsível. A longo prazo, governos terão de conter outras despesas. Corrigir o FGTS. Em julgamento no STF, governo propõe nova regra, mas debate ainda ignora as restrições do fundo. Na área de política, disputas e falta de coordenação agravam turbulência no governo. Auxiliares de Lula avaliam que semana foi difícil, com crise na Petrobras em meio à luta para reverter queda na popularidade. O novo capítulo da crise na Petrobras trouxe à tona a falta de coordenação do governo Lula e acabou por acirrar intrigas e atritos na esplanada. Apontada por aliados do presidente como um momento difícil do terceiro mandato de Lula, a semana foi marcada por desconfiança entre os principais ministros do governo. A tensão toma conta da equipe do presidente em meio à tentativa do governo de reverter a tendência de queda na sua aprovação, buscando soluções para ajustar uma comunicação criticada e pressionando ministros pela entrega de resultados. Ainda em política, Musk vira alvo em inquérito no STF após ameaçar descumprir decisão. Dono do X defendeu o impeachment de Moraes, que depois incluiu o empresário em investigação. Deltan dá razão ao X e é vaiado ao defender religião na política. O deputado federal cassado, Deltan Dallagnol, deu razão ao empresário Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, em disputa com o STF, e foi vaiado neste domingo, dia 7, ao defender a fé cristã como um valor político durante um painel no MIT, nos Estados Unidos. Questionado sobre os ataques do bilionário ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no X, Deltan afirmou que existe razão sim com o Twitter. Redes sociais e saúde mental. É preciso cuidado para evitarmos criar um culpado por questões de nossa época. É o que traz a coluna de Débora Bizarria. Veja diferenças nos votos de juízes sobre cassação de Moro. Relator votou a favor de senador, mas divergência foi aberta na sequência.
Outros 5 juízes vão se manifestar. MDB de Nunes se torna o maior partido da Câmara de São Paulo. PSDB fica sem vereadores e sigla do prefeito cresce após janela partidária. O vereador João Jorge, que trocou o PSDB pelo MDB, diz que a indefinição incomoda muito o vereador. Quem é o candidato a prefeito do PSDB? O PSDB está sem rumo, sem projeto. Há um desgaste do partido perante a sociedade. E não havia uma chapa de vereadores sendo montada. Com as trocas no comando, não havia quem montasse. Evangélicos não são bloco único e caricatura do crente careta é erro, afirma jornalista. Não há nada de monolítico na ascensão das igrejas evangélicas brasileiras durante as últimas décadas. Apesar da popularidade e da influência de alguns pastores mais conhecidos, trata-se de um fenômeno complexo, altamente pulverizado e em constante transformação, mostra O Púlpito, novo livro da jornalista Ana Virginia Balsier. Na área sobre o mundo, a BIM identifica espião russo em embaixada de Brasília. A agente atuava para cooptar brasileiros como informantes. Moscou não comenta. A ABIN descobriu um espião da Rússia em atuação no Brasil que se passava por integrante do corpo diplomático da embaixada de seu país em Brasília. A atividade dele foi confirmada à Folha por funcionários do Ministério das Relações Exteriores e de outras áreas do governo. Procurada, a ABIN informou que não nega nem comenta casos de contra-espionagem. O Itamaraty afirmou que monitora, mas não comenta publicamente casos dessa natureza por seu caráter sigiloso. A Embaixada da Rússia em Brasília também não comentou o caso. Após pressão internacional, Israel diz ter reduzido tropas no sul da faixa de Gaza. O exército de Israel afirmou neste domingo, dia em que a guerra na faixa de Gaza completou 6 meses, que reduziu a presença de suas tropas no sul do território palestino. Na área de economia crescente, Ruanda lida com trauma 30 anos após genocídio. Ataques deixaram 800 mil mortos e país aboliu distinção entre etnias, mas governo é alvo de críticas. Justiça é processo contínuo, afirma mulher que sobreviveu a massacre em país africano. Na área de mercado, Lula bate cabeça na definição de futuro de Prates na Petrobras. O governo Luiz Inácio Lula da Silva bate cabeça na definição do futuro do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Uma reunião convocada para debater a crise na petroleira na noite deste domingo foi cancelada horas depois. Lula chamou ministros para o encontro no Palácio da Alvorada, entre eles Fernando Haddad, da Fazenda, o chefe da área econômica, que estava em São Paulo, onde teria agenda nesta segunda-feira, viajou para Brasília. Helder Barbalho diz que Pará fará a primeira emissão de créditos de carbono e critica a petroleira. O governador disse: quando a gente pega o estoque florestal e transforma isso em uma receita, obviamente que isso traz uma cadeia de atividades oriundas da floresta. E aí estou falando de um financiamento em bioeconomia, de outras atividades produtivas que já compõem a nossa estratégia dos sistemas agroflorestais. Agora, Celi, o que tem nas páginas internas do Valor Econômico? O jornalista Alex Ribeiro, do Valor Econômico, escreve: para o Copom, menos pode ser mais. Parentes, amigos e fãs dão adeus a Ziraldo. O desenhista, o cartunista, o artista morreu aos 91 anos, dormindo em seu apartamento no Rio de Janeiro, na tarde de sábado. Também falando sobre Ziraldo, diz: militância e onipresença na memória gráfica brasileira. Demissão por justa causa cresce e bate recorde. China desbanca a Argentina e já detém quase 40% da venda de carro importado ao Brasil. Brasileiro já está mais pessimista e cauteloso com o cenário, indica Ipsos. Defasagem de preços da gasolina já está em 17%. Estatal avalia acordo bilionário de tributos com a União. Lula convoca ministros
para tratar da crise na Petrobras e encontra Haddad hoje. Despesa com BPC dispara e benefício já é quase 1% do PIB. Gasto anual com saúde foi de 9,7% do PIB. Piauí cria método para recuperar celular roubado. Inflação, desinformação, insegurança e temas morais. Os desafios de Lula junto às igrejas evangélicas. Alexandre de Moraes manda abrir investigação contra a conduta de Elon Musk. PSDB derrete e PSD de Kassab chega a 320 prefeitos em São Paulo. Cresce a apreensão no PT com polarização nas eleições locais. Supremo Tribunal Federal tem 10 votos contra o poder moderador das Forças Armadas. O governo se empenha em aparar arestas com Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Internacional. López Obrador deve eleger aliada no México, mas sem supermaioria. Invasão de embaixada pode custar caro a Equador. Caso dos Rolex amplia crise no governo do Peru. 6 meses de guerra mudaram expectativas em Israel. O editorial do Valor Econômico tem o título Elaboração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, põe de novo metas fiscais em xeque. A nova realidade da produção de petróleo e gás em terra. A inteligência artificial aprenderá a obedecer à lei? Claramente, o presidente não quer pôr a mão nesse vespeiro. Silêncio de Lula sobre fim de isenção a sites estrangeiros é preocupação com popularidade. Semanas bastante intensas e mais uma vez... A entrevista é com Sérgio Zimmermann, que faz parte daquele conselhão do governo federal. Ele diz: a sensação é que você fala e ninguém escuta, diz Zimmermann sobre divergência entre Banco Central e o fisco. À espera de concessão, Porto de Itajaí vive crise. Não quero ser o cérebro do INSPER e tomar todas as decisões. Quem diz é Guilherme Martins, presidente da escola, que fala sobre as mudanças sob sua gestão e detalha o novo plano de expansão. Resultados melhores criam perspectivas positivas para 2024. Levantamento com 394 empresas não financeiras mostra evolução em receita e no lucro no último trimestre do ano passado. Na Natura, foco agora não está em expansão nem aquisição. Pai do urbanismo social mostra experiência de Medellín. Sem citar Americanas, Lehman fala da importância das derrotas. Empreendedorismo e democracia na pauta. Siderúrgicas investem para ficar mais perto do consumidor. CAD deve julgar até junho caso de revenda de pneus. Mesmo com margens em alta, crise da suinocultura brasileira persiste. E por último, a manchete do Caderno Finanças: empresas antecipam pagamento de dívida. Lorena.
Bom, o Correio Brasiliense também vai destacar a determinação do ministro Alexandre de Moraes para a investigação do X e de Elon Musk. Em resposta a ataques do bilionário, o ministro reage àquilo que considerou instrumentalização dolosa da rede social. Enquanto bolsonaristas exaltam ameaças do empresário de reativar contas suspensas judicialmente, o governo defende a regulação das redes. Futuro de Moro com 5 juízes. Tribunal Eleitoral do Paraná retoma o julgamento da ação que pede a cassação do mandato de senador do ex-juiz da Lava Jato. O placar está em 1-1 e o presidente da corte deseja que decisão seja tomada na sessão de hoje. Ainda na área de política, julgado atrás das grades. Chiquinho Brazão é incluído em uma pequena relação de parlamentares que foram notificados do processo de cassação do mandato na Câmara enquanto estavam encarcerados. Dos 180 deputados acusados de quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética da Câmara, nesses 22 anos de existência do colegiado, 5 deles responderam ao processo na prisão, onde estavam detidos por decisões do Supremo Tribunal Federal, instância que julga os parlamentares Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, e hoje sem partido, está a caminho de ser o 6º parlamentar desta lista, encarcerado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Na área de saúde, em busca de independência, a indústria brasileira trabalha para garantir produção própria de insumos farmacêuticos. Materiais envolvem medicamentos, vacinas, equipamentos médicos e produtos para diagnóstico. Investimento bilionário está nas mãos do governo. Na área de cultura, adeus a Ziraldo. Em velório aberto ao público, fãs, parentes e amigos se despediram ontem do cartunista e escritor Ziraldo Alves Pinto. Um dos maiores nomes da literatura e arte brasileira, morreu no sábado, aos 91 anos, de causas naturais. A cerimônia começou pela manhã, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Na parte da tarde, aconteceu o sepultamento do desenhista. Ao lado do caixão, um boneco do menino Maluquinho, personagem mais conhecido criado pelo artista, e outro de Jeremias, o Bom. Durante a cerimônia, foi reproduzido um áudio com palavras de Ziraldo, o que foi longamente aplaudido pelos presentes. Por fim, na área de economia, supervalorização de bitcoins no mercado. A alta da moeda virtual nos últimos meses chama a atenção de investidores. O marco legal deve ajudar a diminuir a desconfiança. Desde o ano passado, o Bitcoin se destaca no cenário financeiro internacional pela extrema valorização do ativo digital. Os números impressionam. Nos últimos 12 meses, a moeda virtual registrou crescimento de mais de 130% e saltou de 28 mil dólares para 67 mil durante esse percurso. Para efeito de comparação, nesse mesmo período, os principais índices de renda variável tiveram um avanço bem menor. O índice de BDRs subiu 34,64%, enquanto o índice de dividendos e o Ibovespa avançaram 27,2% e 25,74%, respectivamente. Agora, Celi, quais são os destaques das páginas internas do jornal O Povo? Na coluna vertical do jornal cearense O Povo, trata da eleição de ontem no PT de Fortaleza. Evandro Leitão leva, mas Luiziane quer novo round. Canteiro cultivado por trabalhadores na beira-mar de Fortaleza chama a atenção. Tricampeão paulista, Palmeiras reage e supera o Santos. Campeão carioca, Flamengo bate Nova Iguaçu de novo. Nas páginas azuis, a entrevista com Luiz, ele é professor do Labomar, Luiz Drude de Lacerda. O Ceará nas discussões globais sobre o clima, com pesquisas focadas no avanço de contaminantes. Luiz Drude de Lacerda, professor titular do Labomar, da Universidade Federal do Ceará, figura no ranking dos pesquisadores mais influentes do mundo. Outra matéria, reportagem, trata quem quer votar para as eleições deste ano, nas eleições deste ano, tem um mês para tirar o título. Por quê?
porque dia 8 de maio encerra-se o cadastro eleitoral. Jovens de 15 anos podem solicitar o título de eleitor. Saiba como, ainda dentro dessa reportagem especial. Na política, Evandro terá a maioria dos delegados e deverá ser confirmado candidato do PT em Fortaleza. Ex-prefeita Luiziane, em nota, critica influências externas. Alexandre de Moraes inclui Elon Musk como investigado no inquérito das milícias digitais. João Paulo Biagi, que é o correspondente do jornal em Brasília, escreve: com popularidade em queda, Lula deve mudar ministérios. Supremo Tribunal Federal tem 10-0 contra o poder moderador das Forças Armadas. Tuneladoras, que aqui no Ceará a gente chama de tatuzões, voltam a operar na linha leste do metrô em junho, diz titular da CEINFRA. Fernando Haddad diz que prazos sobre a reforma estão mantidos, reforma tributária. Volume de dívidas em atraso no Ceará sobe 5,4% em um ano. Quase 16 mil trabalhadores morreram em acidentes de trabalho em 7 anos. Aporte em açudes ultrapassa o acumulado do mesmo período em 2023. Operação policial mira suspeitos de tráfico de drogas. Ainda na área de segurança, o jornalista e especialista em segurança Ricardo Moura escreve sobre a importância da mobilidade para a segurança. Online e presencial, Misericórdia Brasil une fiéis de vários estados no centro de eventos em Fortaleza para esse evento da Igreja Católica. Moradores locais e turistas exploram o Rio Ceará em passeio de barco. E, por último, o editorial do jornal de hoje trata sobre a pancadaria entre professores, um péssimo exemplo para a classe. Lorena. E com o fim das principais manchetes de hoje, nós estamos agora com os comentários de Edson Silva. Bom, o PT de Fortaleza deu uma boa demonstração de como pode se fazer, como pode se exercer democracia interna. Foi um domingo bonito para o PT do Ceará. Está prevalecendo até o momento as notícias dos sites e blogs que foram distribuídas pela assessoria do presidente da Assembleia Legislativa. Já já nós trataremos com detalhes deste domingo, ontem, 7 de abril, para a vida partidária do PT de Fortaleza. Está na coluna política do jornal O Estado de São Paulo, desta segunda-feira, a seguinte nota: o presidente interino da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, Alexandre Ribeiro Mota, designou um servidor condenado por improbidade administrativa para superintendente substituto do órgão no estado do Ceará. A escolha de Petrônio Ferreira Soares para superintendente adjunto do órgão foi oficializada no Diário Oficial da União. Questionado sobre a indicação de um condenado para dirigir a FUNASA no Ceará, Ribeiro declarou que não sabia da condenação do indicado e prometeu revogar a nomeação.
Bom, essa nota dessa indicação do superintendente da FUNASA aqui no Ceará nos interessa politicamente aqui ao Ceará, porque há alguns meses o PSD Nacional indicou o nome do ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho, que é o presidente estadual do PSD aqui no Ceará. Pois bem, a direção nacional indicou o nome de Domingos Filho para ser o homem da FUNASA nacional. Andou havendo dificuldade, a liderança do partido na Câmara reclamou do presidente Lula que essa nomeação estava demorando e continua demorando muito. Parece que não vai sair. E agora surge essa dificuldade aqui para esse superintendente no Ceará. No TRE do Paraná, prossegue hoje o julgamento do processo contra o mandato do senador Sérgio Moro, provocado pelo PT e pelo PL. A sessão de hoje é a terceira do julgamento. A primeira, na segunda-feira da semana passada. Votou apenas o relator, que foi pela manutenção do mandato do senador Sérgio Moro. 2 dias depois, na quarta-feira da semana passada, na segunda sessão de julgamento, votou só um desembargador pela cassação do mandato de Sérgio Moro, por abuso do poder econômico. A questão agora está empatada e ainda 5 desembargadores precisam votar a partir da tarde de hoje. O PSDB saiu menor ainda no final da janela partidária, que terminou no último dia 5, um período de 1 mês em que os vereadores poderiam mudar de agremiação sem infringir a lei da fidelidade partidária. O Noticiário Nacional, um deles já citado aqui nas nossas primeiras notícias da manhã, sobretudo o Valor Econômico e do Estadão, mostram que o PSDB está hoje com menos prefeitos em São Paulo e sem vereadores em 16 capitais brasileiras. O PSDB foi um partido grande no Brasil quando teve presidente da República Fernando Henrique Cardoso e, na mesma época, alguns governadores de estados, inclusive aqui no Ceará, com Tasso Gereissati e Ciro Gomes. É assim no nosso Brasil, onde o fisiologismo político impera. Luiziane Lins registra o blog do Edson Silva, matéria publicada ontem à noite. Luiziane Lins derrota Camilo Santana, José Guimarães, a Assembleia Legislativa e parte do Palácio da Abolição, sede do governo do estado do Ceará. Foi um domingo de votação muito movimentado, bem movimentado mesmo. O PT tem um grande número de filiados, fala-se em 40 mil. Outros dizem que hoje tem muito menos, porque o partido não faz uma revisão desses seus filiados há alguns anos. De qualquer modo, é grande o número de filiados ao PT em Fortaleza, tanto que mais de 5 mil filiados compareceram ontem aos vários locais de votação para escolher
delegados do partido que vão escolher o nome do PT para disputar a Prefeitura de Fortaleza no dia 21 de abril. Foi uma movimentação grande que culminou na sede do partido no final do dia e início da noite. O PT vai escolher, ou melhor, elegeu ontem as chapas que escolherão os seus delegados. Esses delegados escolherão o candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza no dia 21 de abril. 2 nomes, como nós já estamos dizendo isso há vários dias, são os concorrentes: Luiziane Lins e Evandro Leitão. Luiziane Lins e Evandro Leitão. Luiziane Lins conseguiu eleger sozinha um número de 60 delegados, porque ela fez pouco mais de 29% de todos os votos apurados. O resultado da votação só foi anunciado por volta de aproximadamente 20 horas pelo presidente do Diretório Municipal do PT, o deputado estadual Guilherme Sampaio. Vamos ouvir o que ele disse. Mais uma vez, o Partido dos Trabalhadores celebra o patrimônio da sua democracia interna. Uma salva de palmas para a democracia interna. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar a todos os representantes das 7 chapas que se apresentaram nesse processo eleitoral. Parabenizar também os pré-candidatos e pré-candidatas que participam e animam essa discussão que faz o Partido dos Trabalhadores, diante da responsabilidade política de apresentar ao povo de Fortaleza uma alternativa popular e democrática para a nossa gestão municipal. Parabenizar o deputado Evandro Leitão, um dos nossos pré-candidatos, a deputada Larissa Gaspar, a deputada Luiziane, o ex-deputado Arthur Bruno. Quero fazer um agradecimento especial à Comissão Eleitoral do Partido dos Trabalhadores, o nosso grupo de trabalho eleitoral, Renan Ridley, nosso secretário de organização, Ládia, nossa secretária de formação, professora Ana Maria Fontinelli, Deodato Ramalho, o Marcos e o César Marcos e o Valmic, todos integrantes da comissão eleitoral. Quero agradecer também ao apoio executivo da comissão eleitoral. Estou vendo ali a Lara, mas tem o Pedro e tem vários outros, a Mariana, a Lia, vários outros companheiros, Luciana, companheiros e companheiras, foram fundamentais. O PT é o único partido do Brasil que realiza um processo de envolvimento direto da sua militância, como vocês viram hoje. Foram 13 locais de votação, 36 urnas, e foi de arrepiar o que nós vimos aqui ontem no PT, dezenas de pessoas voluntárias, se preparando para ser mesário, se preparando para ser fiscal, outros orientando como é que ia ser esse trabalho, e isso é um patrimônio que nos orgulha muito. E o saldo desse patrimônio, em primeiro lugar, é a consolidação da nossa tradição democrática, o processo que vai resultar na escolha de uma candidatura do Partido dos Trabalhadores se fortalece ainda mais. O candidato ou candidata saindo desse processo no próximo encontro, de dia 21 de abril, com essa ida às urnas de milhares de eleitores do Partido dos Trabalhadores, sairá ainda mais fortalecido para disputar e vencer as eleições. Quero, antes de dar os dados oficiais, dizer que essa foi uma participação recorde. Nós nunca alcançamos no Partido dos Trabalhadores indo às urnas. Então, meu muito obrigado, em nome da executiva e do Diretório Municipal, a todos os filiados e filiadas que acolheram essa nossa convocação. Meu muito obrigado à executiva do Partido dos Trabalhadores, que desde 2019 tem construído conosco de forma consensual, praticamente 100% das suas decisões. Nosso agradecimento ao Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores
E esse esforço coletivo é traduzido nos seguintes resultados. Nós tivemos no processo eleitoral de hoje 5.813 votos válidos, 56 votos brancos, 45 votos nulos, assim divididos os votos válidos. A chapa 100 alcançou 1.686 votos válidos e recebe aqui os nossos parabéns, alcançando a chapa individualmente mais votada nesse processo. A chapa 110 alcançou 1.442 votos válidos. Nossa saudação à chapa 110. A chapa 120 alcançou 797 votos válidos. Nossos parabéns. Chapa 123 alcançou 572 votos válidos. Meus parabéns e minha gratidão a todos que acompanharam a chapa 123 pelo fato de eu ter participado dessa chapa. Chapa 140 teve 110 votos válidos. Nossa saudação. Chapa 150 teve 642 votos válidos. E por fim, a chapa 180, 564 votos válidos. Esse desempenho confere o seguinte percentual a cada uma dessas chapas na composição do encontro municipal do dia 21, que terá 200 delegados. A chapa 100, que alcançou 1.686 votos, em torno, por causa do arredondamento, de 29%. A chapa 110, em torno de 24,8%. A chapa 120, 13,7%. 123, 9,8%. 140, 1,8%. 150, 11,04%. E 180, 9,7%. Está composto o encontro municipal do Partido dos Trabalhadores e vai deliberar sobre a escolha da nossa candidatura às eleições municipais desse ano. Partido é dos trabalhadores. Partido é dos trabalhadores. Pois não, Edson? Você pode nominar os que encabeçaram as chapas? Os nomes da chapa. Exatamente. A chapa 100. Como é que é o nome da chapa 100? A chapa 110. Unidade Petista rumo à vitória. Unidade Petista rumo à vitória. Uma das grandes lideranças dessa chapa é o companheiro Miguel. A chapa 120. Como é que é o nome da chapa 120? Um dos companheiros que dirige essa chapa é o companheiro Aglailson, pré-candidato a vereador, entre várias lideranças. A chapa 123 tem a minha participação e outras tantas lideranças também. A chapa 140 tem a participação da deputada Larissa Gaspar. A chapa 150, Unidade Esperança, participação do deputado José Ari, deputada Cris Lucena, ex-governador professor Pinheiro. E a chapa 180, Unidade por Fortaleza, deputado de Assis, deputado Guimarães, entre outras lideranças, nosso pré-candidato, deputado Moisés, entre outras lideranças que integram essa chapa. Bom, apesar da minha insistência em pedir ao deputado Guilherme Sampaio que nominasse os cabeças dessas chapas, ele não fez como poderia fazer. Eu não sei se é porque realmente ele não tinha os nomes dos que encabeçaram as chapas ou porque queria evitar constrangimento e não os citou na íntegra. Mas a chapa 110, que foi a vencedora, ou melhor, desculpa, a chapa 100, que foi a vencedora, é a chapa da Luiziane Lins. Ela conseguiu 1.686 votos. A chapa 110 foi a segunda mais votada. Ele não disse o nome, disse que algumas pessoas e tal. A segunda teve 1.442 votos. A chapa 120, 797 votos.
A chapa 150, 642 votos. A chapa 180, 564 votos. A chapa 123, a do próprio Guilherme, 572 votos. E a chapa da deputada Larissa, que é 140, 110 votos. Nós sempre dissemos aqui que o Guilherme e a Larissa, eles eram eleitores do deputado Evandro Leitão. Eles sabiam que não tinham votos, né, para concorrer, mas estavam lá na chapa e mostraram que a liderança, sobretudo a da deputada Larissa Gaspar, é muito insignificante. 110 votos num universo de quase 6 mil votos, 5.800 e poucos votos. O noticiário de blogs aí, o blog do Edson Silva deu os números reais e disse que quem ganhou a votação de ontem foi realmente a deputada Luiziane Lins, porque ela teve 1.686 votos. A segunda chapa, que pode ser a do deputado Evandro Leitão, a 110, teve 1.442 votos, 200 votos a menos. A chapa de Luiziane era ela só e os liderados dela. A chapa de Evandro era liderada por Camilo Santana, ex-governador, José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados. Aliás, no discurso que o José Guimarães fez ontem, lá na direção do partido, ele disse que não existe PT no Ceará sem José Guimarães. Disse bem claro, não existe PT no Ceará sem José Guimarães. Só que à tarde, ele, quando acompanhava o deputado Evandro Leitão lá no Pirambu, foi alvo de um constrangimento para o deputado Evandro Leitão, que o deputado correu para ficar distante dele, Guimarães, porque os petistas lá foram violentos com Guimarães, não apenas citando a história dos dólares da cueca, chamando de Guimarães do cuecão e outros adjetivos, outros qualificativos que são impróprios para serem citados aqui. Mas aí o Guimarães ainda teve a coragem de dizer que não existe PT no Ceará sem ele. Pois bem, a chapa do Evandro era a chapa apoiada pelo Camilo Santana, pelo Guimarães, pela estrutura da Assembleia Legislativa. Não tinha menos de 100 comissionados da Assembleia. Ontem, na sede do PT, a estrutura do gabinete da presidência estava praticamente toda lá, inclusive a segurança. É por isso que o título da nota do blog diz que Luiziane derrotou Camilo, derrotou Guimarães, derrotou a Assembleia Legislativa e derrotou parte do Palácio da Abolição, onde teve um movimento grande contra a candidatura da Luiziane Lins. A Luiziane não foi à sede do PT. Ela ficou em casa, mas na sede do PT tinha muita gente ligado ao grupo político dela e alguns muito enraivecidos, fazendo acusações, dizendo coisas que, se o jornalista fosse divulgar, poderia desabar o céu sobre alguns petistas cearenses. Mas ela não foi, alguns dos mais próximos a ela diziam que ela havia atendido a uma recomendação do governador Eumano de Freitas, que conheceu os números antecipadamente, que os
os outros filiados, porque, na verdade, cada apuração de urna no mesmo local já se sabia o resultado de quem havia ganho ou perdido naquela sessão. Então, era fácil, tanto que logo às 6 e pouco da noite, na sede do PT, números parecidos com esses oficiais já eram do conhecimento de todos os representantes das chapas que lá estavam. Então, ela ficou em casa, recebendo essa orientação do governador. Aliás, dizem os correligionários dela que ela só aceitou participar do processo de ontem depois que recebeu o compromisso, a promessa do governador de que seria um processo limpo, e que poderia ser o final, para não dar margens a conchavos. Tanto que a assessoria do deputado Evandro Leitão não preferiu divulgar o resultado da votação da chapa dele, mas das outras chapas que, segundo essa assessoria, já estavam comprometidas com Evandro Leitão. Daí dizerem que o Evandro ganhou e pode ser realmente o candidato do partido. Não é bem essa história que o pessoal da Luiziane diz, com muita reserva, porque teria havido um compromisso do governador com ela para que ela participasse desse movimento. A Luiziane sempre foi contra esse processo, ela queria que fosse prévias, queria ganhar ou perder nas prévias, com os filiados ao partido votando diretamente do candidato. E após o resultado das prévias, então, se respeitaria o candidato eleito. Como ela não foi, ela publicou no seu Instagram imediatamente uma nota. Ela diz lá, uma nota sobre as eleições internas no PT de Fortaleza. Aqui está a íntegra da nota, que nós publicamos ainda ontem à noite no nosso blog. Diz a Luiziane: nossa chapa foi a mais votada nas eleições internas do partido, elegendo assim o maior número de delegados para o encontro municipal. Muito obrigado às companheiras e companheiros do Partido dos Trabalhadores pela parceria nessa caminhada. A vitória da chapa 100 representa a vontade e a mobilização da maioria dos filiados e filiadas do PT de Fortaleza. Por isso, é muito importante que essa vontade seja respeitada para garantir a representatividade e a democracia interna do partido. Espero que a vitória de hoje traga união e força para continuar lutando pelos ideais do partido. São preocupantes as influências externas que invadiram a integridade dos processos internos do PT. Nossa democracia interna sempre foi um pilar essencial para a credibilidade e representatividade do partido. Agradeço imensamente às filiadas e filiados do Partido dos Trabalhadores pelo apoio recebido durante todo o processo dessa eleição. A eleição deste domingo
foi um momento muito importante para o nosso partido. Foi fundamental o envolvimento de lideranças históricas, pessoas que constituíram o PT desde o início, das comunidades eclesiais de base, dos sindicatos, das lideranças populares e intelectuais, homens e mulheres que sonham com um Brasil justo, sem desigualdade, contra o preconceito. Encerrando, nós podemos dizer que esse resultado traz um momento de dificuldade grande para o deputado Guilherme Sampaio e para a deputada Larissa. Os dois constantemente estão defendendo respeito às candidaturas femininas. Os dois foram eufóricos em seus discursos contra o PDT, que não escolheu Isolda Sela como a candidata a governador do estado do Ceará, alegando que ela tinha direito à reeleição porque ela estava efetivamente exercendo o cargo de governadora. E agora? O Guilherme vai manter o seu compromisso de votar no Evandro Leitão? A Larissa vai votar no homem em detrimento da mulher, mesmo que a mulher tenha sido a mais votada na disputa de ontem? Vamos ver o que é que vai dar. Parece que os dois, se não cumprirem o compromisso, vão ficar eternamente desmoralizados pelo discurso que fizeram até aqui. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias desta manhã, aqui na TV da Transparência. Continue conosco, já já novas informações. Obrigado.